Vamos falar hoje sobre um tema muito espinhoso. É um tema assim necessário, óbvio. Está dentro da nossa história. Nós católicos, nós não temos medo de consultar a nossa história. Nós não temos medo de olhar para as nossas páginas e, com honestidade, reconhecer os nossos erros e os erros da nossa família. Eu queria começar esse tema da Inquisição, que é um tema que gera muito enardecimento, sobretudo entre historiadores, sobretudo nós católicos. Começar dizendo a carta de São Paulo aos Efésios, dizendo que nós somos a família de Deus. Nós somos da família de Deus. Então a gente é uma família. E quando um dos nossos familiares comete um erro, nós lamentamos. Mas o erro de um familiar meu não pode ser colocado na minha conta. Eu te dou um exemplo. Na minha família tem lá o Zé Droguinha, A minha família tem valores. Minha mãe, por exemplo, me educou no modo samurai. Tu já sabe disso, Dona Eunice me ensinou, no chinelo, aquele negócio de Hadouken, Horyuken, ela fazia tudo comigo, Aquele filme Street Fighter e Mortal Kombat foi inspirado nela, Então nos deu uma educação, a educação ímpar. E eu comento isso sem nenhum trauma, sem nenhum problema, ao contrário, agradecido, que hoje nós somos valores. Mas lá na minha família tem aquele lá que optou pela droga. E eu não posso dizer que é a família do padre que é uma família sem vergonha. Foi o que ele fez separadamente. Óbvio que eu me envergonho sendo da família, só que eu não posso botar na minha conta. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós vamos agora entrar na página da história muito crítica da nossa igreja, onde irmãos nossos cometeram coisas bárbaras. Só que, infelizmente, cai na nossa conta inteira. Hoje a gente é conhecido como a igreja que matou. Pera lá, igreja que matou. Uma ova. Jacques Maritain, o grande teólogo francês, dizia: uma coisa é a igreja, outra coisa são os homens da igreja. Então escreve isso daí, Jacques Maritain quem disse, Então, se eu saio dessa igreja aqui com essa clesma e eu decido agredir uma pessoa ali na rua, vai sair no jornal: Igreja Católica agrediu. Mas não é a Igreja Católica, foi o Padre Alain isoladamente, é ele que deve ser punido, Então a gente vai entrar na página da nossa história, que é muito complicada, mas com muita honestidade. O que eu trouxe aqui, minha gente, é baseado em grandes historiadores internacionais. Eu não estou falando do carinha ali do cursinho, não. Eu estou falando, nada contra o cursinho. O cursinho às vezes tem bastante fundamento, Mas eu estou falando gente por aí que fala babozinha e vai entrando. Eu trouxe aqui doutores internacionais. Um deles foi realmente formado em Harvard, realmente, Eu tenho aqui Diane Moczar, As 7 Mentiras contra a Igreja Católica, uma doutora americana séria, reúne muitas inverdades levantadas contra nós, ela desmascara com argumento histórico. Eu tenho também, não tem como não citar, Thomas Wood, o grande autor daquele livro, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. O Ocidente foi formado por nós, minha gente, quando bárbaros, visigodos, ostrogodos, povos alanos, daí deriva o meu nome. Povos alanos eram povos muito fortes, que desciam assaltando tudo e devastando tudo, eram bárbaros, Quando os bárbaros invadiram a Europa, quem manteve a cultura? Quem guardou as imagens pagãs? Fomos nós. O paganismo hoje nos tem uma dívida. Pode falar isso com eles, que eu tenho uma irmã que é pagã, Ou seja, se você entra hoje no Museu do Vaticano, coisa linda, você vai lá ver deuses gregos, você vai ver Palas Atenas, Poseidon. Eu falo: o que esses deuses estão fazendo? Deuses do Egito estão tudo ali no Vaticano. Por quê? Por que deuses pagãos estão aqui dentro da nossa casa? Porque quando a Europa foi devastada por bárbaros, nós guardamos tudo no nosso museu para dizer: nós vamos ser os guardiões da cultura, nem da religião, porque não interessa a religião deles, a gente sabe que esses deuses não existiram, mas é cultura de um povo, nós guardamos. Então, se hoje uma bruxa celta alemã de Deutschland
ela quer falar mal da igreja católica, ela tem que dobrar a língua, porque hoje, se ela sabe dos deuses dela, foi porque nós guardamos a cultura dela. Tá bom? Mas para a gente saber isso, a gente tem que ler muito. Por isso que eu me interesso pela cultura, por isso eu estou por aí, né, espalhando essas verdades. Teve erros? Óbvio que teve, vai ter, até hoje está cheio, né? Mas eu tenho que ser fiel à história. Então, o que eu trouxe aqui são grandes historiadores, Scott Hahn, calvinista convertido ao cristianismo, doutores, a maioria deles formados em grandes universidades americanas, que foram reunidos por João Paulo II. João Paulo II, em 1998. João Paulo II foi, gente, um homem honesto, um homem cientista, um homem da arte e muito honesto com a história. Ele não teve medo. Ele abriu o ano 2000 pedindo perdão ao mundo pelos erros da Igreja Católica. Qual o Papa que fez isso, minha gente? Então, olha só, dá orgulho, né? Pedindo perdão ao mundo pelos erros que nossos irmãos cometeram, não somos nós. Eu não posso falar que eu sou culpado dos erros dos meus familiares, não sou. Mas João Paulo II abre um século pedindo perdão dos erros dos nossos irmãos. E o que ele fez? Ele, honesto com a história, sabendo dos erros dos nossos irmãos, ele reuniu os 30 maiores historiadores mundiais, metade, 15 deles ateus. E disse o seguinte: os chamei ao Vaticano, você vê a ata, uma coisa belíssima, fica todo arrupiado. Eu chamei vocês, porque com honestidade eu quero que vocês abram as atas da Inquisição do Vaticano, todos arquivados no Vaticano. E eu quero que vocês nos contem a verdade, contem ao mundo, que o mundo veja o que a gente fez. E eu quero que vocês sejam honestos com a história, não com o catolicismo, não comigo. Eles foram pagos pelo Vaticano, 30 maiores historiadores, ou seja, é irrefutável, não posso falar, são dados manipuláveis, não, são historiadores ateus, minha gente. Eles não têm nenhum interesse em defender a nossa verdade. Porque o Papa João Paulo II disse: eu quero que vocês sejam honestos, eu quero que vocês digam de números, quantos que os eclesiásticos, não foi a igreja que matou, os eclesiásticos mataram. Quero números, porque números para a gente é importante, tá? Uma coisa é eu dizer que no hospital de Magé morre uma pessoa por ano. Outra coisa é eu dizer que morre 500 pessoas por dia. Números importam. Chega no aeroporto um minuto atrasado e você perde um avião internacional. Números importam. Então, para entender a Inquisição é preciso saber, pano de fundo, minha gente, entrar numa página da história sem contexto histórico é anacronismo. E anacronismo é o que a gente tem visto por aí. A gente não pode julgar uma página da história com a cabeça atual. Isso é anacronismo. Eu não posso julgar um medieval com cabeça pós-moderna e contemporânea. É anacrônico. E anacronismo não é que seja pecado, não. É idiotice. Eu não posso falar que Jesus acessava o Facebook. Não é da época dele, né? Então, o nosso erro hoje é entrar numa página da Idade Média com a cabeça de hoje. Eu tenho que entrar naquela história com a cabeça daquela história. Eu estou falando isso para que você entenda o que está de pano de fundo. Primeiro, eu não posso entender a Inquisição sem saber isso daqui. Primeiro, os territórios eram divididos em feudos. Esse eram está em espanhol. O meu computador ele vai corrigindo, vai jogando tudo para espanhol automaticamente, tá? Ele ficou argentino, até hoje ele nos converteu. Eram divididos em feudos, tá? Não havia um governo central que mandava em tudo, por mais que a gente via o Estado com E maiúsculo, mas não havia um poder unificado que mandava em tudo. Eram feudos, e nesse feudo, o senhor feudal, cada um tinha a sua lei própria, a sua regra. A regra daqui de Magé não é a mesma da regra de Petrópolis, porque o senhor feudal daqui é diferente do senhor feudal de Petrópolis, tá? Isso aí vai causar muita... Lá eu que sou o senhor feudal, lá tu me respeita, aqui eu respeito quem é o senhor feudal aqui, que eu tenho que beijar a mão dele. O de lá, né, é outro cacique. Então isso vai gerar muito problema, porque o que um cara fez no feudo dele não é o que está sendo mandado, não é a regra, né? Muitos senhores feudais se aproveitavam para impor as suas leis e interpretá-las a seu modo, de forma arbitrária. Começamos um erro daí. A igreja reuniu os cacos que restavam da Europa após a queda do Império Romano, século V. Pode ser? Século V. E quem reúne a Europa toda dividida, toda arrasada? Foi a igreja. Disse Thomas Wood,
doutor pela Universidade de Harvard. Assim, um ataque contra a igreja era considerado um ataque contra a própria sociedade. A igreja estava muito casada na sociedade. Eu cuspi na igreja católica, no muro da igreja, eu infringi não só uma regra religiosa, eu infringi uma regra civil. Então, a fé estava muito grudada, era uma gêmea siamesa da sociedade, inseparável. Então, aí começou o problema. Por isso, uma heresia era considerada algo terrível, um crime de lesa majestade divina. Então, alguém assim, está tudo tranquilo na sociedade, paz na terra, Padre Alan celebrou a missa. Aí acabou a missa, alguém falou assim: Santíssima Trindade não são 3, são 4 pessoas. Prontos, querem matar o cara. Porque a heresia que ele falou vai contra não só a igreja, vai contra a sociedade. Então, o homem medieval, o homem medievo, ele tinha um problema de separar fé e sociedade. É a mesma coisa para ele. Hoje está separado, né? Eu estou dando palestra, aconteceu aqui em Fragoso, falei alguma coisa, o cara levanta a mão e retrucou, e ficou por isso mesmo. Nem eu fui queimar ele, e tudo certo, né? Tudo bem, querido, é o teu pensamento, vai com Deus, tá? Um beijo no coração. Ficou por assim, cada um tem o direito de opinar. Na Idade Média isso não acontecia, né? Então alguém infringiu uma lei religiosa, infringiu uma lei social, né? Os nobres que mandavam nos feudos puniam para o crime de heresia quem queriam. Ou seja, eu sou um senhor feudal, aí você não obedeceu uma regra minha, aí eu começo a gritar para a igreja católica: ele cometeu heresia. Nem provei e nem sou teólogo para saber que ele cometeu heresia. Então muitos senhores feudais agiram de forma justiceira, de forma justiça com as próprias mãos, sem sequer saber teologia, né? Também eram condenados por heresias, inimigos das autoridades civis, né? Caluniados por motivos políticos. O problema surgiu porque cada um tinha o seu conceito de heresia. Cada senhor feudal, imagina, o senhorzinho feudal lá de Guapimirim está com problema comigo, isso acontece muitas vezes, né? Aí ele diz: o de Magé cometeu heresia. Aí ele vai me pegar e vai me julgar lá, porque ele acha que heresia é isso. Mas ele não tem nenhum sequer conceito, ele nem estudou teologia para saber o que é heresia, né? Mas para matar essa pessoa, ele sabia que qualquer crime ele não vai ser punido, então chama de herege que ele vai morrer, né? Esses desmandos dos senhores feudais justiceiros só tiveram fim quando a igreja reclamou para si o direito exclusivo de julgar supostos hereges, já que o clero era o único que possuía formação teológica devida para fazer a avaliação. A quizumba começou porque a igreja católica é o seguinte: ô seuzinho feudal lá de não sei de onde, você não sabe nem teologia, como é que você vai falar que o cara é herege? Aí a igreja reclamou para si o direito de julgar. Aí os senhores feudais ficaram nervosinhos, chateados, e aí foi a confusão. Vamos ver o que aconteceu. Então surgiram os tribunais da Inquisição, nesse momento, justamente para pôr freio à barbárie, oferecendo um julgamento justo, entre aspas, que nem sempre foi, né, aos acusados de heresia. Ou seja, a igreja oficialmente queria algo justo, mas religiosos unidos à política fizeram justiça com próprias mãos, e aí caiu tudo na nossa conta. Quem está falando isso não é Padre Alan, que foi formado ali em Vassouras e na Universidade Católica. Quem está falando isso são 30 maiores historiadores mundiais reunidos por João Paulo II, tá? O historiador americano Thomas Maiden explica que a Inquisição não nasceu da vontade de esmagar a diversidade ou oprimir o povo, como a gente escuta por aí nas faculdades. Era mais uma tentativa de acabar com as execuções injustas. A Igreja Católica deu o nome de Inquisição e diz: nós vamos julgar, vamos ver, né, quem é justo. Quem disse isso? Thomas Maiden, em 2004. Como nenhum empreendimento humano é perfeito, óbvio, vai ter homem, vai ter problema, gente. Onde tem homem, vai ter corrupção, vai ter desonesto, vai ter safado, vai ter impuro, em todo lugar, né? Aí pensa assim: porque aqui na missa todo mundo gente boa. Não, não tem gente boa. Tem gente que não vale nada. E o salvou da morte. Isso aconteceu muito também, tá? Em geral, bem menos indulgentes os senhores feudais. Em relação à Inquisição espanhola, até mesmo seus cárceres eram mais bem organizados e ofereciam condições mais humanitárias que as prisões civis espanholas. Ou seja, a igreja, quando julgou de heresia, ela deu mais bem condições. Estou falando da Inquisição oficial,
Não das inquisições, porque os historiadores vão chegar à conclusão. O que eu tenho aqui são as atas do Simpósio Internacional de 1998. São as atas oficiais. A gente não pode contestar isso, são 30 historiadores. Tá? O que eles chegam à conclusão é o seguinte: eu não posso falar que foi uma inquisição. Eu tenho que falar no plural. As inquisições, e a maioria extraoficial, que caiu na nossa conta. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Uma coisa é a Igreja Católica, o Papa que convocou e diz: fulano lá está falando que a Santíssima Trindade não é Deus. Vamos ver o que está acontecendo. Chama esse carinha, senta ele aqui. Isso é Inquisição. Agora, que 50 senhorzinhos feudais estejam chateadinhos nos seus feudos e queiram fazer justiça com a própria mão, e jogou a culpa à Igreja Católica que matou. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Tá? Tanto que muitas vezes réus presos por crimes comuns faziam declarações heréticas na tentativa, faltou aí o T, de serem transferidos para uma prisão da Inquisição. Quem disse isso? Kamen, em 2011, grande historiador. A Igreja Católica caçou e fez terrorismo de milhares de mulheres acusadas de bruxaria, certo? Errado. A gente é acusado de ter matado as bruxas. Vamos ver, depois eu até estou pensando em fazer uma fogueira ali no pátio. Eu vou até tirar meu carro. Eu quero queimar mais bruxa aí. É muito difícil desmentir uma lorota repetida milhões de vezes nas escolas, na televisão, a ponto de estar profundamente arraigado na mentalidade das massas. Gente, uma criancinha, melhor criança de 2019, morri de rir. Numa escola lá em São José do Rio Preto, ou seja, longe para danar, uma criancinha passou do lado do coleguinha da escola, com mochilinha para a escola, sabe? Aí viu a igreja e falou assim: ah lá, amigo, essa igreja mata gente. Olha isso, hein? Se eu pego essa criança e boto ele no varal. Vou até dar um beijo nessa criança. Vem cá, garoto, vamos conversar. Foi repetido 1000 vezes que a gente matou, e essa ficou a imagem. Depois eu tenho mais slides preparados para vocês, para mostrar, né? Todas as religiões mataram, minha gente. Católicos mataram, os evangélicos mais mataram. Tem aqui dados da história, tá? Aí você pensa, o budista, ele é tranquilão, ele fica lá só com o Buda dele. Matou também, e mata até hoje no Sri Lanka. Budistas estão matando cristãos. Todas as religiões, quando elas não entendem o cerne da mensagem proposta, eles matam. Só que só nós tivemos coragem de pedir perdão. Por isso que eu tenho orgulho de ser católico. Entendeu? Eu tenho aqui dados para você vai ficar horrorizado. Porém, quem tem acesso a informações expostas por historiadores sérios, acaba por concluir que a caça às bruxas foi um fenômeno protestante de Calvino e seus companheiros. A gente vai dar provas disso. Em nada relacionado com o Tribunal da Inquisição. A Igreja Católica, ao contrário de determinadas seitas protestantes, nunca foi feita para espalhar a obsessão pelo demônio. Pelo contrário, sempre combateu superstições e histeria. Em algumas partes da Europa, os protestantes, por sua vez, mataram em 50 anos, olha isso, são dados, números são importantes para nós. Os protestantes, em 50 anos de Revolução Protestante, mataram mais do que os católicos em 500 anos, disse a professora Anne Llewellyn Barstow. Essa mulher é uma feminista, ativista, radical, que odeia a Igreja Católica. É um dado histórico. Tá? Protestantes de 50 anos mataram em números mais do que os católicos de 500 anos. Mas quem é acusado de ter matado todo mundo? Nós. Tá? Vamos ver se os nossos irmãozinhos aí com as garagens abertas, eles têm coragem de reunir historiadores e pedir perdão a todo mundo. Vamos ver. Não tem, né? O episódio mais conhecido de toda a desgraça é o julgamento das bruxas de Salem, tema de um filme, inclusive, você pode ver. Quando cerca de 30 pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas em 1 ano após acusações de bruxaria. Foram liderados por americanos protestantes. A Igreja Católica considerava, ali o argentino incorporou ali, que quase todas essas acusações eram sem fundamento. No século XI, por exemplo, o Papa São Gregório VII advertiu fortemente o rei da Dinamarca. Olha só, Gregório VII deu uma fumada solene no rei da Dinamarca, Haakon, por ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. O Papa chamou a atenção de um rei que mandou queimar um monte de mulher. Não gostava daquela mulher, tinha um olhar esquisito, deve ser bruxa, manda queimar. O Papa disse, não é assim.
tá? Isso aí os historiadores mais danoninho por aí não afirmam, tá? Ata do simpósio sobre a Inquisição convocado por João Paulo II, São João Paulo II, Vaticano, 1998. São dados da ata. Olha o que diz as atas, o que dizem as atas. Primeiramente, é preciso estabelecer uma precisão de termos. Seria mais correto, tem luzinha aqui, gente? Tem, aqui ó. Seria mais correto falarmos de inquisições no plural. Ah lá, o A já entrou também. Vista que depois do século XV, havia na Europa 3 inquisições em funcionamento. 3, tá? A Inquisição... Ih, gente, ficou perturbado aqui. Ó, a Inquisição... cadê? Cadê, gente? Me ajuda. Jesus. Aí, ó. Agora foi, hein? É o Satanás, ele gosta de fazer isso na hora que... Tudo está na conta do Satanás, já viu isso? Tadinho, não faz nada. Havia na Europa 3 inquisições. A portuguesa, a espanhola, a pior de todas, e o Tribunal do Santo Ofício, romano, oficialmente do Vaticano da Igreja Católica. A espanhola e a portuguesa atuaram totalmente independentes da Igreja de Roma. Totalmente independentes. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Esses 3 tribunais originam-se, contudo, de um tribunal eclesiástico instituído pelo papado no século XIII, óbvio, foi instituído por nós, só que caminharam independentes. Para entendermos melhor a questão toda, é preciso regressarmos aos tempos do Império Romano. Nascido como uma instituição na primeira metade do século XIII, o Tribunal da Inquisição respondia principalmente à necessidade de fazer frente, com eficácia, ao nascimento de movimentos heréticos coletivos, tais como os cátaros e valdenses. Qual o nosso problema com esses 2 tipos de gente aqui? A gente tem problema com os cátaros, também chamado albingenses, e os valdenses. Por quê? Porque não é que eles eram contra a Igreja Católica. Aí os historiadores falam assim, a igreja não gostava deles, mandou matar. Não, esse tipo de gente, era gente ruim. Os cátaros, eles eram contra tudo que era carnal, por isso eles eram chamados albingentes, ou seja, os puros. Olha só o nome que eles se atribuíam para si. Os puros. Ou seja, você não presta, mas eu sou puro. Eles eram contra o casamento, porque para eles tudo que é carnal é demoníaco. Então, matavam as mulheres que estavam grávidas, os albingenses e cátaros. Cadê que eles não aparecem na história como gente ruim e perversa? Porque para eles é o pecado da carne. Mas você está casado, você teve uma relação sexual, mas você está casado, mas para eles é carnal. E o que é carnal é demoníaco. Eles não comiam, eles definhavam até a morte. A heresia cátara, tá? E essa praga morreu, claro, por quê? Porque não come e está morto até hoje, a culpa é minha. Você deixa de viver, de se alimentar, tudo que acontece é carnal, qualquer desejo de comer é carnal, é demoníaco, você vai deixar de existir por um tempo, mas a culpa recai sobre nós, tá? Quando surgiram esses movimentos, a igreja se viu diante de uma necessidade de recorrer a meios mais eficazes de luta contra toda essa forma aí de heterodoxia, ou seja, uma doutrina contrária à nossa. E assim surgiram os tribunais da Inquisição. Então a definição de Inquisição é essa daí, tá? Uma instituição católica com o objetivo de corrigir alguém que está levando erros à sociedade. Com o passar do tempo, se acabou por equiparar a heresia ao mais grave delito previsto na legislação civil, chamado crime de lesa majestade por Santo Tomás de Aquino, e que estabelecia a pena de morte na fogueira para os hereges, tá? As atas foram apresentadas pelos cardeais Roger Etchegaray, Jean-Louis Tauran, arquivista e bibliotecário da Igreja do Vaticano, né? Georges Cotier, teólogo da Casa Pontifícia, só gente séria, tá? Isso em 98. Assim como o especialista em Inquisição, o historiador Agostinho Borromeu, que preparou o livro. Agostinho Borromeu é a maior autoridade no quesito Inquisição mundial. Ele que elaborou o livro, tá? Tem bibliografia dele traduzida para o português até hoje, se você quiser aprofundar o tema.
Borromeu traçou uma história da Inquisição, lembrando que esta instituição nasceu para combater a heresia, não as pessoas. Começamos por aí. Eu quero que você se corrija do seu erro. Eu não tenho nada contra você, eu tenho o que você está falando, né? O último tribunal a desaparecer foi o espanhol, abolido em 1834. Olha quanto durou esse negócio, hein? O perito contou que na Espanha, de 1540 a 1700, números são importantes para nós católicos, hein? Olha só, tantos anos foram celebrados 44.674 juízos pelos tribunais inquisidores. É muita coisa, né? Vamos ver quantas pessoas morreram, tá? Estou com atas do Vaticano aberta, tá ok? E foram mortas quase 2%, para precisão 1,8%. Disso tudo, claro, não é pouca gente, mas é muito menor do que a história por aí afirma de nós. E muito, infinitamente menor do que a Inquisição Protestante, que matou muito mais. Outros 1,7 foram condenados em contumácia, ou seja, não foram justiçados pessoalmente, mas em lugar delas foram queimados, enforcados fantoches. A igreja fazia isso, né? Um párocozinho ou um bispozinho que era mais sádico, ele queimava um fantoche e falava: ó, tá vendo? Estamos queimando aquele cara ali, a gente vai fazer o mesmo com você, se você não voltar atrás. Mas você tem vontade de fazer isso lá na paróquia, tá, gente? De vez em quando. Matar um fantoche. E fala: ó, tá vendo aquela pessoa ali queimando? Eu vou fazer isso contigo também, para ver se a pessoa fica com medo, né? Então isso é chamado condenado por contumácia, tá? Isso aconteceu muito. O cardeal Etchegaray qualificou a Inquisição como capítulo doloroso. Olha que interessante que a Igreja Católica falou, hein? Um capítulo doloroso na nossa história, ou seja, muita honestidade que a gente reconheça, né? Nossos irmãos erraram e caiu na nossa conta, então a gente pode dizer, entre aspas, nós erramos. Mas eu não posso dizer que foi a Igreja Católica que matou, tá? A Inquisição, publicado pela coluna Estudos e Textos da Biblioteca Apostólica Vaticana, presta homenagem a uma verdade histórica a qual a Igreja não tem medo de submeter ao seu passado. Então, esse tratado tá até hoje está à disposição, só que não está traduzido para o português, infelizmente. Material bom não chega da Europa para cá, não tem nada em português, você tem que saber apenas espanhol. Você encontra italiano, espanhol e inglês. O título original é L'Inquisizione, tá? Mas está aberto para todo historiador ver. Atas, números, quanta gente que os nossos irmãozinhos mataram, tá? E quanta gente mataram os protestantes, ok? O cardeal Cotier afirmou que a forma de agir da Inquisição foi completamente o contrário do testemunho evangélico. De fato, o testemunho evangélico é o que diz a Sagrada Escritura, não é o evangélico ali da igreja, não. O testemunho da Sagrada Escritura. Ou seja, nós demos um contra-testemunho. Então, cardeal Cotier está com muita honestidade dizendo: nós falhamos com o que nós pregamos. Nós pregamos a tolerância e o respeito. E os nossos irmãos, né, mataram pessoas. Ainda que fosse estaríamos errados. Aí está falando assim: padre, vocês mataram 10 mil pessoas. É pouco em detrimento da igreja evangélica. Tá, ainda que fosse um só, tá errado. Tem que matar. Mas, sinceramente, honestamente, sendo honesto com a história, nós cometemos o erro menor do que as outras religiões. Ele precisou que devemos distinguir as verdades, as verdadeiras culpas cometidas pela igreja, das imagens que muitas vezes se projetam do passado e que estão isentas de deformações e preconceitos. Olha só o que ele diz, entre aspas: não se pede perdão por algumas imagens difundidas pela opinião pública, tá? Que tem a ver mais do que o mito do que com a verdade. Isso é, né? Aí o carinha lá que estuda história pela internet e por vídeos do YouTube vai dizer assim: cala a boca, padre, vocês mataram não sei quantos milhões de pessoas. Querido, vai ler. É o que a gente responde para eles, né? Ele ouviu e ele repete. Hoje o que a gente mais vê é repetição de jargões. Na política, na religião, está todo mundo repetindo jargões. As pessoas não leem. Igual o sino da Amazônia. Está todo mundo aí falando assim: paperege! Cara, vai ler. Lê. Para de ficar gritando o que você ouviu de Olavo de Carvalho. Entendeu? Leia.
Não leia só uma opinião não. Veja a história. Trouxe outros slides para você ver. Me ajuda aqui o moço do computador. Bota ali para mim. A outra Inquisição. Eu trouxe 2 slides de Inquisição. Também é o simpósio, tá? São as mesmas atas, só que aqui tem informações que não tem no outro slide. Abre aí para mim. Isso aqui eu já falei para você, 30 historiadores, já falei, né? Isso aqui eu já falei, olha só que interessante, ó. Olha aqui, ó, isso aqui é uma novidade. No que se refere às famosas caças bruxas, o historiador constatou que os tribunais eclesiásticos foram muito mais indulgentes do que civis. A gente viu isso no outro. Tá? 125 mil processos da história, a Inquisição Espanhola condenou, só a Inquisição Espanhola condenou 125 mil. Tá? Condenou à morte 59 bruxas, na Itália 36, em Portugal 4. É muito menos do que se propaga. Olha só. Tá? E a gente é acusado de ter matado bilhões de bruxas. Olha só, 59. Depois, se somarmos esses dados, comentou o historiador, não se chega nem sequer a 100 casos contra 50 mil pessoas condenadas à fogueira, em sua maioria pelos tribunais civis. O tribunal civil, que recebeu o título de Inquisição, matou 50 mil pessoas. Olha a diferença, gente. Em total de 100 mil processos celebrados em toda a Europa durante a Idade Média. Ficou claro que a Inquisição teve pouca participação na morte das bruxas, mas os tribunais civis as mataram aos milhares. Os números dos condenados mostram que há muito exagero sobre assuntos. Em 930 sentenças que o inquisitor Bernardo Gai pronunciou em 15 anos, um grande inquisidor, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas, 152 obrigações de peregrinação. Às vezes a igreja mandava peregrinar, né? Tá falando heresia? Seu carro da moléstia, vai andar até lá do Alto da Serra, o Padre Alain, pra você aprender. Aí o cara tinha que andar. Era muita penitência também, né? Eu aqui então paguei muito essa penitência. Tive que procissão em tudo quanto é lugar. Culpa de vocês. Tive que até operar a perna. Tanta penitência que eu paguei, ó. Páscoa, procissão na casa do bandido, sai da casa do bandido, vai a procissão, cerco de Jericó, 7 voltas. Lembra que eu ficava conta do samurai? São penitências que eu já paguei. Olha que eu nem sou herege, hein? 307 prisões, 42 entregas ao braço secular, ou seja, muitos eclesiásticos perversos, sabendo que a igreja não ia matar aquele carinha ali que está falando besteira, mas ele entregou ao tribunal civil, sabendo que ali ele ia ser morto. Então isso aconteceu muito também, tá? Os tribunais de execução dos tempos modernos condenaram à morte muito mais gente. Deixa eu ver aqui outros números. Na apresentação do estudo de 783 páginas, La Inquisitione, tá? Deu 783 páginas. Tanto as autoridades da igreja, bem como outros envolvidos no simpósio, disseram que os dados obtidos demoliram algumas ideias falsas sobre a Inquisição. Poxa, gente, historiador honesto, não precisa ser católico não, você pode ser ateu, mas seja honesto à história, né? O recurso à tortura e às sentenças de morte não eram tão frequentes quanto se acredita há muito tempo, disse o professor Agostinho Borromeu. Muitas das execuções foram conduzidas por tribunais, faltou R ali, tribunais não eclesiásticos, inclusive em países protestantes, que também promoviam caças bruxas, afirmou Borromeu. Eu quero aqui ver os protestantes, se eu botei aqui, olha só, hein? Olha a Inquisição protestante, vamos ser honestos com a história. Olha só, a verdade documental é a crueldade sem precedentes dos tribunais protestantes. O próprio Lutero nos legou o relato dessa prática, um escrito de Lutero, hein? Anos antes de lançar-se em sua revolta aberta, ele disse: os hereges não são bem acolhidos se não pintam a igreja como má, falsa e mentirosa. Só eles querem passar por bons. A igreja há de figurar como ruim em tudo, disse Lutero. Opa, voltei aqui. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante. As posições luteranas de Lutero contra os anabatistas causaram a morte de pelo menos 30 mil camponeses. A Inquisição protestante só na Alemanha matou 30 mil camponeses. Tá bom para você?
Mas é a gente que é acusado de ter matado mais, né? Calvino, pior do que Lutero infinitamente, tá? 7 vezes, ó, tem 7, se Lutero tinha um satanás, Calvino tinha 7 satanás, tá? Pai dos presbiterianos, mandou queimar o espanhol Miguel Servet Grisart, médico descobridor da circulação sanguínea, foi morto por Calvino, tá bom para você? Acusado de heresia. Servet foi preso e julgado em Lyon, na França. Conseguiu evadir-se da prisão e quando se dirigia para a Itália, através da Suíça, foi novamente preso em Genebra, julgado e condenado a morrer na fogueira por decisão de um tribunal eclesiástico sob a direção do próprio Calvino. A sentença foi cumprida em Champel, nas proximidades de Genebra, no dia 27 de outubro de 1553. Tá? São historiadores ateus falando, tá ok? Puseram-lhe na cabeça uma coroa de juncos impregnada de enxofre e foi queimado vivo em fogo lento com requinte de sadismo e crueldade. Tá? Mas isso a história atual não conta, não comenta, tá? O luterano Benedikt Karpzov foi legista brilhante e figura esclarecida, até hoje ocupando lugar destacado na história do direito penal. Protestante fanático, afirma, quando velho, ter lido a Bíblia inteira 53 vezes. Leu mais do que eu, tá? Se você me pergunta o que está escrito em Mateus capítulo 7, eu não sei, tá bom? Mas eles leem, tá bom, gente? Assinou sentença de morte contra 20 mil bruxas. Matou 20 mil mulheres, esse miserento aí, tá? Apoiando-se principalmente na lei do Antigo Testamento. Outro famoso perseguidor de bruxas na Alemanha foi Nicolas Romy, considerado grande especialista e que escreveu um largo tratado sobre a bruxaria. Teve sobre sua consciência a morte de 900 pessoas. São atas sérias de 30 historiadores. Tá? Por que ninguém comenta isso, gente? É isso que eu fico revoltado. Ó, Froehlich, reitor da Universidade de Innsbruck e catedrático em Direito, chegou a ser chanceler da Alta Áustria. Insistia que não só as supostas bruxas fossem condenadas, senão também os seus filhos. O tribunal protestante foi o único tribunal que matou crianças. O que tem a ver o filho da bruxa, gente? Deixa a criança. Ele tem culpa porque a mãe dele é bruxa, né? Mas eles mataram crianças, tá? E não se precisava muito para ser considerado bruxa não, tá? Só ter um narizinho grandinho e já ia para fogueira. Tá bom? Cuidado você que tem. Manda operar, que senão tu vai. Hoje já não, tu deu sorte. Pois o seria qualquer pessoa que não tivesse um olhar franco. Qualquer mulher que não olhasse para você já era considerado bruxa, tá? Em Bamberga, sobre a administração de um bispo protestante, queimou-se 600 pessoas. Na Genebra protestante foram queimadas 500 pessoas na gestão de Calvino. Se os protestantes do passado nenhum valor davam a essas muitíssimas vidas ceifadas no fogo, muito menos dão os protestantes de hoje, que por ignorância ou por orgulho, às vezes ele é até bom de coração, mas ignora, tá? Se excusam de um simples pedido de perdão para não ter que admitir iniquidades que falaciosamente atribuem aos outros. Ou seja, se nós tivemos um Papa, João Paulo II, que abriu um século dizendo perdão mundo, a igreja falhou com vocês, nenhum protestante teve a coragem de fazer isso. Mas eles nos acusam de igreja que matou. Eles não sabem que mataram muito mais, foram eles. Vou te pedir que você diminua aqui o ESC, que eu tenho mais dados para você, tá? Isso aqui vai ser tudo entregue a vocês, tá bom? Por e-mail, eu te entrego isso. Abre lá para mim, tem um arquivo chamado As Religiões que Mataram. Não, um arquivo, outro arquivo, pode fechar isso daí. O que eu queria falar com você é o seguinte, são dados, né, que lamentamos. O Papa João Paulo II disse, lamentamos, olhando as atas, vendo que a gente matou. Tá, uma pessoa já seria muito que a gente tivesse matado, tá? Mas foram bastante pessoas. Em vista da Inquisição protestante, são infinitamente menores os números. Só que nós tivemos coragem de pedir perdão. Mas a gente escuta por aí que só a Igreja Católica matou, olha só, as religiões que matam. Em cima da fiesta de Cristo Rei, aí. Aí você vai falar assim, mas existe religião da paz. Gente, nenhuma religião teve paz quando os homens não entenderam a mensagem dela, nenhuma. Você pode falar assim, até os budistas que estão lá, um Buda mandou ter paz interior.
mataram e matam até hoje. Há um filme chamado Silêncio, tá bom? Silêncio, de Adam Garfield, muito legal. Foi publicado em 2017, há 2 anos atrás, que fala da entrada de missionários portugueses no Japão e o que fizeram com esses missionários portugueses. Os budistas japoneses mataram, queimaram com requinte de sadismo, com medo dos cristãos converterem o Japão. Ninguém comenta, mas graças a Deus um bom historiador e um bom cineasta reuniu documentos e fez um filme chamado Silêncio. Vejam, é um filme de história sincero, honesto e muito bom material, tá? Com grandes atores, retratando a entrada do que os missionários sofreram, católicos, hein? Nos mataram muito mais em números. Revolução Francesa matou muito mais católicos do que os católicos mataram na Inquisição. Pega o número dos mortos da Revolução Francesa, o que fizeram os conventos, as carmelitas, tá? As carmelitas da Revolução Francesa, olha lá, as 36 carmelitas, documentários, filmes foram feitos com elas, foram decapitadas simplesmente por serem mulheres religiosas. A Revolução matou muito mais do que os católicos, tá? Depois, quando a Igreja Católica Espanhola e Portuguesa chega na América colombiana, eu estou falando aqui nas Américas, descobre a América, ela encontra 3 culturas muito interessantes, mas que tinham lá a sua chaga, que era o sacrifício humano: a cultura maia, a cultura asteca e a cultura inca, tá? Só que a gente escuta de historiadores que a Igreja Católica chegou aqui, deformou a cultura que já havia, impôs o catolicismo e matou os aborígenes. Não é o que historiadores sérios afirmam, porque quando os religiosos chegaram na América colombiana, olha o que eles encontraram. Olha isso, olha o que faziam os religiosos astecas nesse continente. Esse continente foi muito regado com sangue, tá? Ao deus Xipitotec, tá? Depois do coração arrancado, ele era depositado no qual, não sei ler, gente, Quauxicali, vaso de água. Isso aqui é tudo língua quechua, tá? Para ser queimado e servir de alimento aos deuses. A cabeça era separada do corpo e esse esfolado. Os sacerdotes e aqueles que faziam penitência para homenagear os deuses vestiam-se com a pele da vítima, que usavam durante 20 dias, ao fim dos quais o que personificava o deus Xipitotec, o nosso Senhor esfolado, deitava-se com um cheiro repulsivo, como se fosse um cão morto. Olha o que fazia a religião asteca. Mas historiadores dizem: tadinhos dos aborígenes, eles foram mortos pelos católicos que chegaram aqui na Europa. Olha o que a gente fez, nós acabamos com isso. E a história omite essa parte. Ao deus Tlaloc, eram vários deuses astecas, incas e maias, tá? E maias. Ao deus Tlaloc, cada deus da divindade pré-colombiana exigia sacrifícios humanos. E olha o que a Igreja Católica enfrentou quando ela chegou aqui. Como não se lembrar da aparição da linda e maravilhosa, sou apaixonado por ela, falo o nome dela que eu começo a chorar aqui, estou todo arrepiado, a pressão até sobe. Guadalupe, que vem do quechua Coatlaxupeu. Maria aparece aqui no século XVI e graças à aparição dela acabou tudo isso. Ela pisou na cabeça de todos esses deuses aí, olha só. Olha o que pediu o deus Tlaloc. Sacrificavam-se as crianças no alto das montanhas para fazer chuva no fim da estação seca. Gente, matando crianças, chove aonde? Fala para mim. Para apaziguar os deuses, né? Quanto mais elas choravam, mais satisfeito Deus ficava. Olha o requinte de crueldade da cultura asteca. E a gente pensa assim: os índiozinhos eram tão bonzinhos, eles só andavam pelados, não faziam mal a ninguém. Tá, vai nessa. Eu posso falar que eu sou índio também, por isso de vez em quando eu fico revoltado, gente. 20 mil homens eram imolados por ano. Já gostei do Tlaloc. Tá vendo? Cadê a história séria que não comenta isso daqui? 20 mil por ano. A América inteira foi muito regada a sangue, tá? Mas a gente é acusado de ter vindo e ter, ter imposto a nossa cultura cristã e ter sido infiel à cultura aborígene encontrada aqui,
Tá? O templo de, eu não sei falar esse nome, tá? Isso aqui só quem tem mesmo o dom das línguas consegue falar. O Itzlachar, isso daí, é disso testemunha. Hernán Cortés e os seus homens contaram cerca de 140 mil crânios na América colombiana. Aqui tratam-se de historiadores com fazendo as escavações, né? Encontraram 140 mil crânios. Todas essas cerimônias eram reguladas por um calendário litúrgico chamado Tonal Porruali. Olha só, olha o palavrão que é. Não posso nem falar de novo, senão sai palavrão. A par com o calendário solar relacionado com a vida rural. Tem mais, hein? Olha só que eu tirei isso do Globo. Descoberto o local do maior sacrifício em massa de crianças da história. Aqui no Peru, vizinho nosso aqui, tá? Sítio arqueológico no Peru reúne 140 crianças mortas há 550 anos atrás. Ninguém comenta, só nós que matamos na Inquisição. Tá? O Globo, hein, totalmente anticatólico, tá reconhecendo que os astecas mataram bastante também. Olha ali, ó. Lima, um tesouro arqueológico encontrado no Peru revela um trágico episódio do passado. Sobre as areias da praia de Huanchaquito foram descobertos 140 corpos de crianças, sendo a maioria entre 8 e 12 anos, tadinhas. Os deuses Totlet queriam sacrifício de crianças. Para os pesquisadores envolvidos na escavação, trata-se de um ritual de sacrifício ocorrido há 550 anos atrás, o maior envolvendo crianças já relatado na história. Por que historiadores não comentam isso? Porque somos nós, somente nós, os perversos da história, tá? Aí você vai falar assim, isso foi 550 anos atrás. Hoje, no Sri Lanka, olha o que estão fazendo conosco, com cristãos. Monge budista, tu pensa que ele tem paz no coração e paz interior, né? Tem não. Monge budista radical reúne manifestantes e acusa a minoria cristã de destruir a nação. O monge budista radical Ganagoda Ate Gnanasera Tera realizou uma manifestação em Kandy e acusou a minoria cristã de destruir a nação. Fizeram um rebuliço. Aquela igreja do Sri Lanka que explodiu e matou 200 cristãos foi graças a esse cara cheio de paz no coração, tá? A pressão sobre os cristãos no Sri Lanka permanece em um alto nível e é mais forte nas esferas da nação, vida privada e comunidade. Ser afetado como nação é típico para os cristãos em um país que tem como principal fonte de perseguição o nacionalismo religioso. A esfera, a igreja, também mostra um alto nível de pressão refletida em numerosos incidentes onde grupos, frequentemente liderados por monges budistas, aparecem em frente a igrejas com frequência apoiados por oficiais locais, perturbando cultos, exigindo que eles sejam fechados. Com relação à violência, os números subiram de 6,9 em 2008, está aumentando, e 7,0 esse ano de 2019, refletindo o fato de que mais de 10 igrejas foram fechadas e mais de 10 cristãos atacados, 10 igrejas cristãs, tá? Foram 200, esse ano 200 cristãos mortos no Sri Lanka. Uma demonstração disso foram os incidentes, os ataques ocorridos na Páscoa. E aqui, gente, eu ficaria companhia limitada falando como nos mataram na história. Fomos mortos e ninguém nos pediu perdão. Para que você fique orgulhoso dessa igreja, quero te dizer, nós cometemos erros e os cometemos até hoje. Em muitas paróquias por aí, ainda matamos com discurso moralista desassociado da verdade, matamos acusando pessoas, matamos quando eu deixo separada aquela jovem que engravidou fora do casamento, matamos quando julgamos, quando fazendo fofoca, ainda matamos. Só que nós somos os únicos que temos coragem de pedir perdão. Nenhum outro. Tá bom para você? Nenhuma outra religião tem coragem. Pede a um protestante que abra as atas da história e que ele reconheça que os fundadores dele, tão bonzinhos de coração, fizeram isso. Eles não têm coragem e mentem, entendendo? Fala para os budistas, fala para a monja Coen, tão conhecida agora no mundo atual, é monja Coen, agora está na moda, tudo é monja Coen. Ela está a favor do aborto, ela é a favor de morte de criancinhas, tá entendendo? Eles estão matando gente. Nós somos a favor da vida, e a vida num todo, não é só a vida útero não, a vida daquele carinha da paróquia também, que é marginal, que é marginalizado, que nós deixamos separado, que pensa diferente de nós. Essa vida também é importante.
Então hoje esse meu discurso aqui não só é um discurso histórico, sério, baseado, fundamentado na opinião pública, mas em 30 maiores historiadores da história, tá? Vida contemporânea, que estudaram as atas da Idade Média inteira e chegaram à conclusão: esses são os números. Então aí os números para dizer se nós somos os piores da história. Não somos, tá? E outra coisa, onde tem homem vai haver falha mesmo. Basta que você veja no Evangelho quantos foram os números dos apóstolos? 12. Um deles foi o traidor. Eu sempre falei isso aqui desde quando eu estava em Magé, né? De 12 apóstolos, um foi o traidor que não valeu nada e que foi contrário a tudo que Jesus falou. Numa igreja que tem 12, um vai ser traidor. Numa igreja que tem 100, 10 vão ser traidores. Numa igreja que tem 1000 pessoas, 100 vão ser traidores. Essa é a matemática. E a gente vai ter que ser muito honesto, né? Uma coisa foi o que Jesus propôs, outra coisa é o que estão vivendo hoje. Mas para terminar esse discurso e abrir para perguntas, 3 perguntas somente eu vou abrir. Eu queria lembrar a vocês o seguinte: não é porque uma pessoa deu contra-testemunho que toda a mensagem, todo um corpo pode ser condenado. Eu te lembro de um médico. Eu conheci, entre aspas, um bom médico, maravilhoso médico, que dizia: não fumem, fumar mata. Mas depois da palestra ele saiu no pátio, ele fumou. Eu não posso dizer que a mensagem que ele pregou é errada porque ele está fumando. A mensagem é verdadeira: fumar mata. Só que ele não está vivendo isso. Hoje, porque uma pessoa não está vivendo, porque cristãos não viveram a proposta, nós condenamos o todo. E isso é desonesto, disse João Paulo II. Sejamos honestos com a história. O cristianismo ainda é a melhor proposta. A proposta de Jesus sempre será a melhor proposta para o nosso mundo. Tá ok, queridos? Bom, foi o que eu preparei para vocês mais ou menos, assim, na minha correria do dia a dia. Esses slides vocês podem receber, tá bom? Muita gente aqui importante que eu gosto, existe a presença de todos vocês. E eu queria abrir para 3 perguntas relacionadas a esse tema. Vai! Já! 1, 2, 3. Aqui pergunta. É uma curiosidade. As inquisições, que foram várias, né, depois do que o senhor explicou, duraram mais ou menos qual período? Quantos anos? Isso aí que a gente viu, entre 1540 aproximadamente. Nasce no século, na verdade, antes. Só que essa matança aí é entre 1540 e 1700 e alguma coisa. Dura aí 150 a 200 anos aproximadamente, tá? Tá aí nos slides depois também, você vai receber. Ok? Outra pergunta. Não. Quanto custou, qual o tempo, qual o período das mortes que aconteceram nas Inquisições até os tribunais? Porque os tribunais não foram no princípio, eles foram depois. Então, quanto tempo durou, tipo assim, das mortes até ser plantados os tribunais? Excelente pergunta, mas eu não sei te responder, estou sendo honesto. Sabe por quê? Porque as atas não foram traduzidas para o português, né? O que eu encontrei de material que foi traduzido não te dá essa resposta. Mas se a gente for até o original italiano ou do inglês, l'Inquisizione, a gente vai encontrar essa resposta. Fico na incumbência de procurar isso daí, tá? Mas assim, números são importantes para nós, datas são importantes, mas vou ficar de ver, porque não encontrei. Aqui, Heitor. Eu gostaria que você comentasse sobre os principais agentes deturpadores dessa história, criadores dessas fábulas aí que contaram. Excelente pergunta. A gente viu que tudo começa com Lutero, né? Ele diz, vamos acabar com a imagem da igreja, né? E a partir dele, e depois também as grandes revoluções europeias, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Aufklärung, o objetivo deles é acabar com a igreja. Vamos deturpar, né? Então uma mentira contada 1000 vezes, ela passa por verdade, né? Quem disse isso foi o primeiro-ministro de Hitler,
Ele diz: contemos uma mentira 1000 vezes e ela passa a ser verdade. Isso acontece muito, gente. Aqui em Magé, o que eu escutava de mentira, a pessoa vinha falar: padre, está sabendo do fulano? Isso não existe, minha gente. Vocês querem ver a fonte? Vão no original. Outra coisa que acontece nas redes sociais, de vocês aqui, a pessoa vê uma informação, ela nem sabe se é verdade, ela bota partilhar. Pá! Não façam isso é desonestidade histórica. Pega uma informação e deturpa. Então, assim, os principais agentes certamente são os revolucionários. Certamente, tudo começa a partir deles, tá? A Revolução Francesa, ela faz o seguinte: ela matava a Igreja Católica sob o ideal de liberdade, fraternidade e igualdade, né? E ela te matava e dizia: a Igreja Católica perversa, e matava as freiras. Ela dizia: Igreja Católica perversa. Quer dizer, nós passamos por perversos depois das revoluções, e até hoje, gente, falar mal de, por exemplo, um padre aqui em Niterói cometeu uma pedofilia em todas as páginas da Globo, mas nessa diocese eles têm mais de 100 sacerdotes, 150 sacerdotes aproximadamente, que são fiéis ao seu chamado, que fazem muito bem e que não são capa da Globo, né? Então a nossa tendência hoje é preconizar a má informação. A má informação é a que vende. O que bomba na internet hoje? Não estou falando só de Face, não, estou falando de redes, mídias, né? O que bomba é a má notícia. Mas eu te lembro, respondendo a sua pergunta ainda, o que disse o grande autor, sou fanático dele, vai ser beatificado em breve, Chesterton, o grande inglês. Ele disse: a característica do cristianismo é transmitir a informação com positivismo cristão. Não é querer ser infiel à história. Disse Chesterton o seguinte, ele disse, vou dar um exemplo: o cristão, ele não é desonesto com a informação verdadeira. Ele disse: os jornais hoje afirmam, caiu um pedreiro pendurado no andame numa obra hoje em Magé. Bom, uma informação péssima, né? E hoje nos jornais só dá isso. Vê aquele Cidade Alerta, é só sangue. Fica vendo aquilo não, tu fica do toque, tá bom, gente? Veja coisa boa. Acorda com esse tipo de informação. Não. Mas padre, é a verdade. Sim, é a verdade, mas olha só o que disse Chesterton. Chesterton disse: se eu tenho um jornalista católico que busca o bem, ele deveria dar essa informação, porque de fato um pedreiro caiu do andame. Mas como dar essa informação com viés cristão, ele diria, com verniz de cristianismo, ele diria: dos 999 pedreiros que trabalharam hoje na cidade de Magé, um caiu do andame e não resistiu. A informação é outra. Porque eu tenho esperança. Poxa, dos 990 mil aviões agora, nesse momento, que estão voando pelo mundo, um caiu. Números contam pra gente. Então isso dá esperança. Só que hoje a gente prefere a má informação, uma tendência nossa. Então, de fato, há uma corrente anticatólica com o objetivo de nos destruir. Isso não só de outras religiões, políticas também, né? Porque a gente fala a verdade e aí o cara ali, isso aconteceu comigo em vários lugares. Em Teresópolis isso me aconteceu. Eu me levantei fortemente, ferozmente contra a política e eu tive represárias claras. Basta que você grite, tá? E eles querem calar sua boca, então isso vai acontecer, tá? Mais uma, que eu estou morrendo de saudade de você. Boa noite. Padre, eu tenho essa impressão que Lutero, se eu estiver errado, o senhor me corrige, ele fazia parte da igreja e de repente ele pode ter deixado de ter algum protagonismo. O que levou Lutero à revolta, a querer fazer a reforma protestante? Tem algum dado que diga por que Lutero resolveu fazer isso? Boníssima pergunta. Muitos fatores. Eu seria desonesto se eu dissesse que só é 1, 2 ou 3. O pano de fundo, claro, é o seguinte: ele nunca teve vocação. Ele se tornou religioso porque ele escapou de um raio. Um raio ia cair sobre ele, ele ia morrer. Ele disse: eu vou ser religioso porque eu escapei da morte. Ele já começou errado aí, tá? O cara foi ordenado sem vocação, tá? Depois ele se casa com Catarina, foi embora e fez o que fez. E morre dizendo-se católico, tá?
Ele afirmou claramente: morro católico. O que ele disse, né, palavras dele, historiadores sérios comentam que ele morre dizendo: eu quis a reforma da igreja, não dividi-la, mas foi o que ele fez. De que forma? Primeiro, o protestantismo, isso é claro, comprovado pela história, ele cresce, não porque ele disse: agora nós queremos viver o evangelho de verdade que a igreja católica não está vivendo. Não, ele cresceu por razões políticas, ponto de exclamação. Porque reis católicos que tinham que prestar, eu tenho que prestar contas a Roma do que eu estou fazendo no meu país, que era o Papa que mandava, quiseram essa independência, quiseram: não quero mais obedecer esse velho não, eu sei o que é bom para o meu nariz, e quiseram a independência do Papa e levantaram a bandeira protestante. Por essa razão o protestantismo cresceu. Agora, Lutero de fato encontrou muita coisa errada em Roma, com certeza, e até hoje acontece. Se eu for em Roma hoje, eu vou ver muita coisa debaixo dos panos, óbvio, porque tem homem, né? Onde tem homem, ó, o Papa Francisco destronou um cardeal que estava com uma conta caríssima, uma conta bancária gordíssima. Para que ele precisa disso? Vai embora mesmo. Né? E o Papa Francisco está sendo condenado por quê? Porque ele está vendo a sujeirada toda e está botando um para fora. Graças a Deus que a gente tem um homem honesto que faça isso. E que ficou cobertado por muitos anos. Né? Então, assim, Lutero encontrou de fato coisas erradas, a venda de indulgências, sem dúvida, a gente nunca negou isso. Só que a Igreja Católica teve muitos reformadores que viram o mesmo que Lutero e reformaram a igreja não a partir de atos externos. Não é colando 95 teses na catedral que eu vou reformar a igreja, é a partir da minha vida. Essa mesma igreja de Lutero é a mesma igreja de Teresa d'Ávila, Francisco Xavier, São Francisco Sales, São Carlos Borromeu. Eu ficaria aqui ditando nomes, 500 mil nomes de pessoas. Bento de Núrcia, mas padre Bento